Em dado resumo, a Inquisição foi um tribunal eclesiástico estabelecido pela Igreja Católica Romana durante a Idade Média, com o objetivo de combater a heresia e defender a fé cristã. Foi um período marcado por julgamentos, torturas e execuções de pessoas acusadas de desvios da doutrina católica. A Inquisição foi especialmente ativa na Espanha e em Portugal, mas também teve presença em outros países europeus. Sua atuação foi responsável por causar medo e repressão entre os cristãos durante vários séculos. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica Romana no século XII, com o objetivo de combater heresias e proteger a fé cristã. Ao longo dos séculos, a Inquisição se estendeu por toda a Europa e também alcançou outras regiões, como o Novo Mundo. A Inquisição era conhecida por sua brutalidade e crueldade, utilizando métodos como tortura e execuções públicas para eliminar os hereges. Os réus eram frequentemente condenados sem provas concretas e muitas vezes falsas confissões eram obtidas sob coerção. Um dos períodos mais sombrios da Inquisição foi a Inquisição Espanhola, que ocorreu na Espanha entre os séculos XV e XIX. Milhares de pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas durante esse período, especialmente os judeus e muçulmanos que se recusavam a se converter ao catolicismo. A Inquisição teve um impacto devastador na sociedade da época, criando medo e repressão e reforçando a autoridade da Igreja Católica. No entanto, com o passar do tempo, a Inquisição foi perdendo poder e influência, sendo oficialmente abolida em grande parte da Europa no século XIX. A Inquisição ainda é lembrada como um dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica. A Inquisição no Brasil ocorreu durante o período colonial, principalmente nos séculos XVI e XVIII. A Inquisição foi um tribunal religioso estabelecido pela Igreja Católica com o objetivo de punir os hereges, ou seja, aqueles que questionavam a autoridade da Igreja ou praticavam qualquer forma de religião considerada contrária aos dogmas católicos. No Brasil, a Inquisição foi mais ativa nas regiões de Salvador e Recife, onde havia uma maior concentração de judeus, muçulmanos e outros grupos considerados hereges. Os inquisidores buscavam identificar e julgar os supostos hereges, que poderiam ser condenados à prisão, tortura e até mesmo à pena de morte. A Inquisição no Brasil foi responsável por perseguir e punir muitos indivíduos e deixou um legado de medo e repressão na sociedade colonial. No entanto, é importante ressaltar que a Inquisição no Brasil foi menos intensa do que em outros lugares da Europa e teve um impacto relativamente limitado no país. A Inquisição foi oficialmente encerrada em 1834 na Espanha e em 1820 em Portugal, com a abolição das leis que permitiam a perseguição e punição de hereges. O fim da Inquisição foi parte de um movimento mais amplo de secularização e democratização na Europa, que visava acabar com a intolerância religiosa e promover a liberdade de pensamento e expressão. Embora a Inquisição não exista mais em seu formato original, seu legado de violência e opressão continua a ser lembrado e estudado até os dias atuais.